Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, esse daqui é o 6º vídeo sobre ditadura militar. Clica aqui nessa playlist que você vai ter todos os governos, tudo bem? Se você está procurando o governo do João Batista Figueiredo, é esse vídeo aqui, você está no lugar certo, não tem que fazer nada, tudo bem? Antes da gente começar a aula, lembra, curte 10 História no Facebook, segue 10 História no Twitter, se inscreve no canal para você não perder nada. Professor, queria fazer exercício. Vai lá no 10historia.com, pega a sua lista de exercício, pega a lista de exercício que está aqui embaixo na descrição do vídeo e vai estudar. Qualquer problema, manda um comentário, manda uma mensagem para mim que eu respondo para você no mesmo dia. Combinado? Muito bem. Governo João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura civil-militar brasileira. João Batista Figueiredo governa entre 1979 e 1985. É ele que conclui o processo de abertura política. Quem tinha começado o processo de abertura política foi o presidente Geisel. Lembra, né, desse vídeo aqui? Né? É o presidente Geisel, ele que vai começar o processo de abertura política. O Figueiredo encerra esse processo de abertura política. Por que se encerra e em que condições que se encerra? Queridos, se encerra em uma condição muito complicada. O governo está absolutamente desgastado. Por que está desgastado? Porque eu tenho uma crise econômica horrorosa, com uma inflação de 200% ao ano, 20% ao mês, 200% ao ano. Você que nasceu aí nos anos 2000, não sabe o que é inflação de 20% ao mês, pensa o seguinte: se você for no supermercado hoje, o produto custa 100. Se você for daqui um mês, custa 120. Sacou? Isso é inflação de 20% ao mês. Né? E 200% ao ano. Quer dizer, o produto vai custar... Ele custa 100 hoje, ele vai custar 300 no outro ano. Quer dizer, é uma loucura, né? Ele aumenta 2 vezes, né? Não é que ele aumenta o dobro, né? Para ele ficar o dobro mais caro, ele ficaria de 100 para 200. Mas é 200%, então é mais ainda do que isso. Né? Não é que ele dobra, ele triplica de preço. Uma loucura total, completa, uma questão de desemprego, um desemprego horroroso, um problema incrível de criança de rua, morando, né, na rua, em situação de pobreza, sem escola, sem educação, sem saúde, sem acesso, sem futuro. Esse é o problema. Um bando de criança de rua que não tem futuro. Se o cara já é criança de rua, imagina quando ele for adulto, quais são as possibilidades que ele tem. Entende o tamanho do problema? Então um governo completamente desgastado, completamente abalado, totalmente desprestigiado. Perguntam para o João Batista Figueiredo o seguinte: Figueiredo, como é que você quer ser lembrado? Ele fala: olha, eu não quero ser lembrado, eu estou aqui para governar, vou fazer essa transição, vou para minha fazenda e vou morar na minha fazenda, que é o que eu gosto de fazer. Tem um monte de foto dele, tipo essa aqui, ó, andando a cavalo, mexendo com um cavalo, que é o que ele gostava, tá? Que é o que ele gostava. Bom, como é que é esse processo então? Estamos falando de fim da ditadura, transição, como é que é esse processo? Esse processo começa já em agosto de 1979 com a lei da anistia, né? A lei da anistia. Só que a lei da anistia, dá uma olhada nesse cartaz, ela fala da anistia, ou seja, do perdão para aqueles que cometeram crimes contra o governo, que lutaram contra o governo, menos para aqueles que lutaram na luta armada, que se envolveram na luta armada e nos atos terroristas. Por isso que esse cartaz aqui fala: queremos a anistia ampla, geral e irrestrita. Ampla, geral e irrestrita porque é para todo mundo. Daí você fala: ah, mas Vitor, mas o cara cometeu atentado contra o governo. O cara matou alguém, o cara assaltou um banco. Mas era uma forma de resistência política. E fica estranho pelo seguinte: a lei da anistia, ela perdoa o torturador. Então todo mundo, por parte do governo, que torturou a resistência, vai estar perdoado, vai estar anistiado. E o pessoal que cometeu os atos de resistência não estão. Então perdoa um lado, mas não perdoa o outro. Essa lei da anistia coloca o Brasil, por exemplo, contra convenções internacionais. A gente assinou em 1992, ainda com o governo Fernando Collor de Mello, e depois, em 1994, a gente ratifica, já no governo do Fernando Henrique Cardoso,
o Tratado do Panamá. O que esse tratado fala? Né? Fala que nenhum país pode perdoar a si mesmo por crimes que violam os direitos humanos. Mas o Brasil perdoou a si mesmo e perdoou os seus agentes. Então é estranho você perdoar o torturador, você perdoar o que matou em nome do Estado, quando o Estado tem uma política pública baseada em assassinato e em violência, mas você não perdoa a sociedade. Né? Então, por isso tem essa insatisfação aí. Agora, a lei da anistia, ela permite, né, o retorno de exilados políticos, como Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, José Serra, Fernando Henrique Cardoso. Então esses exilados políticos voltam ao Brasil a partir de 1979, né, começam a voltar porque vem a possibilidade de fazer política novamente. Né, de liberdade de expressão, né, poder se manifestar, organizar um partido, fazer parte de um partido. Tá bem? Vamos lembrar, né, em outro momento a gente discute isso, mas falando da anistia, é sempre importante mencionar a Comissão Nacional da Verdade. Porque a anistia, ela perdoa, mas ela não explica. Então o Brasil continua com um monte de desaparecidos, o Brasil continua com um monte de situações absolutamente complicadas no que se refere às ações do Estado no combate, né, na repressão aos movimentos que pediam democracia no país. Né? Então é complicado a gente olhar para a atuação do Estado. Por isso aparece a Comissão Nacional da Verdade já no século XXI. Né? Vai ser fundada a Comissão Nacional da Verdade 30 anos depois, né, mais de 30 anos, ou quase 30 anos depois da lei da anistia. Tudo bem? Então, Comissão Nacional da Verdade a gente discute nos governos mais recentes, mas é importante a gente saber, já na lei da anistia, né, a existência e a necessidade de se apurar o que aconteceu nos porões da ditadura. Em novembro de 1979, aparece uma nova regra, o pluripartidarismo. O que é o pluripartidarismo? Durante a ditadura eu tenho dois partidos, né? Desde 1965, desde 1965 que eu tenho a questão, né? A questão do bipartidarismo, o ato institucional número 2, lembra? Ele fechou todos os partidos e criou dois, Arena, pró-governo, e MDB, oposição. Lembra? Então, desde 65 nós temos dois partidos só. Em 1979 aparece o pluripartidarismo. Quer dizer, os dois partidos podem deixar de existir e podem ser criados outros partidos no Brasil. Uma lei importantíssima, feita nesse momento, por quê? Porque, primeiro, o governo precisa fazer a transição, fazer a abertura política. Mas, segundo, porque isso enfraquece a oposição. Como assim enfraquece a oposição se eu crio vários partidos? Justamente, a oposição está toda coesa em torno do MDB. A partir do momento em que eu tenho pluripartidarismo, em que eu posso ter vários partidos, essa oposição vai precisar se reorganizar. Sacou? Tudo bem? Então, é um momento de enfraquecimento da oposição. E aí, a Arena se torna o quê? A Arena, né, vai se tornar PDS, né, o partido PDS. E do PDS surge o PFL, o Partido da Frente Liberal. Hoje, o PFL, que veio da Arena, se chama Democratas. Né? Chama-se Democratas, o que era PFL, que era PDS, que era Arena. Né? Então, a história política do atual Partido Democratas está vinculada à Arena. De dentro do MDB, aparece o PP, que não é o PP que nós temos hoje, né? Era o PP do Tancredo Neves. O PP desaparece porque o PP entra no PMDB, né? Tudo bem? O PMDB. De dentro do PMDB surge o PSDB. Tá bem? Então, de dentro do PMDB aparece o PSDB. E o PDT e o PTB vão sair do MDB direto para se constituírem PDT e PTB. Né? Então, os partidos aí, PTB, PDT, PMDB, saíram direto do MDB. O PMDB vai gerar o PSDB, o partido de hoje. Né? O PMDB é um partido que está presente em todo o país justamente porque ele aproveita essa estrutura. Né? Qual estrutura? A estrutura do MDB. Então o MDB, todo mundo começa a sair do MDB, uma galerinha fica, passa a chamar PMDB, e aí é um partido que está presente
em todo o território nacional. Tá? Tudo bem? Ah, professor, e o PT? O PT é aquilo que eu falei no último vídeo, né? Aquilo que eu falei na última aula, na aula do Médici, né? Melhor, na aula do Geisel, né? Que quando aparecem os movimentos operários lá no ABC Paulista, aparece o Partido dos Trabalhadores ali naquele contexto. Então não está ligado diretamente ao MDB. Tudo bem? Tá, agora a pergunta. Todo mundo topou? Dentre os militares, todo mundo topou a reabertura política, né? O fim da ditadura militar? Não, claro que não. Então, uma reação dos membros da alinhadura vai ser muito contundente. Eles começam a fazer atentados terroristas. Daí você fala, Vitor, mas como assim? Os militares que condenam as ações clandestinas dos terroristas contra o governo vão fazer eles ações terroristas? Sim. Eles vão explodir bancas de revista, né, banca de jornal, vão explodir a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, vão explodir uma bomba no Rio Centro, né? Nessa imagem aqui, ó, tá tendo um show no Rio Centro. O que é o show do Rio Centro? O grande show da MPB é um monte de artistas da MPB se apresentando ali. E explode uma bomba no estacionamento. Ao explodir a bomba no estacionamento, fica muito difícil, porque ela explodiu no estacionamento dentro de um carro. Dentro do carro tinha uma bomba explodida no colo do passageiro, o motorista, né, dentro do carro, os dois mortos, e uma outra bomba no banco de trás. Os dois são militares. Então a suspeita se comprova. Ou seja, né, aparece de fato que quem está organizando esses atentados não é a oposição à ditadura, mas sim, né, os que se opõem ao fim da ditadura, os militares de linha dura. Isso desmoraliza completamente a linha dura, desmoraliza completamente a ditadura. Quer dizer, você tem uma ditadura que gera atentado terrorista para justificar a si mesma, fica muito estranho. Né? Tem várias entrevistas no YouTube de generais, né, contando essa história, né, e tentando se justificar. Recomendo a você que procure, né, que investigue, que se informe sobre isso. Em 1982, a gente consegue eleições diretas para governador. E os candidatos da oposição vencem em muitos estados, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por que especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais? Porque são os estados mais povoados, né, mais populosos do país. São os grandes centros. Né? Então a participação da população nessas eleições e escolhendo contra a ditadura, né, significa que o desgaste da ditadura é muito grande. Tudo bem? Perdeu nos estados mais populosos, mais povoados. O clima de euforia é tão grande que em março de 1984, o deputado Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso, vai lançar a emenda Dante de Oliveira. O que é a emenda Dante de Oliveira? Ela propõe uma alteração na Constituição brasileira que restabelecesse as eleições diretas para presidente da República. Essa é uma tentativa, né, de pôr fim à ditadura através das eleições indiretas e fazer agora eleição direta, consulta popular. Tem uma enorme mobilização nacional, veja as fotos aqui, estou colocando fotos aqui. Né, temos uma enorme mobilização nacional, a liderança de homens como Fernando Henrique Cardoso, como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, né, Franco Montoro, o Lula participa, artistas como Chico Buarque, como Fafá de Belém, como Raul Seixas, participam, se envolvem, shows, passeatas, um monte de coisa, né, aparece nisso daqui. Só que tudo depende da aprovação do Congresso. Vai ser votado no Congresso e faltam 22 votos para a vitória da emenda Dante de Oliveira. Então a campanha das diretas já, né, que começou em Belo Horizonte com 50 mil pessoas, vai se espalhar pelo Brasil todo, pelo Nordeste. Tem esse show aqui em São Paulo, em 25 de janeiro, né, e não vamos conseguir fazer a aprovação das eleições diretas. Vão ter eleições indiretas para presidente. Bom, eleição indireta, o que significa? Significa que, de novo, vou pegar dois candidatos, só que pela primeira vez em muitos anos são dois candidatos civis, eu não tenho nenhum candidato militar.
Tudo bem? Então eu vou pegar uma chapa, né, que a gente vai chamar da Aliança Democrática, né, que tem o Tancredo Neves como candidato a presidente, com o José Sarney como vice-presidente. Daí você fala, Vitor, mas espera lá. O Tancredo Neves, PMDB. O José Sarney, PFL. PFL não é o partido que apoia a ditadura? Sim, o José Sarney foi base da ditadura, né? Sustentou a ditadura, apoiou chefe de governo e tudo mais. Mas quando esse grupo do, né, Zé Sarney, né, com Antônio Carlos Magalhães, percebem que o Tancredo Neves é um nome muito mais forte, eles deixam o PDS, surge o PFL, que se alia a essa chapa. Tudo bem? Então o Tancredo, né, o Tancredo Neves, junto com o José Sarney, vão ser os grandes nomes para isso. Por quê? Lembra? Abertura lenta, gradual e segura. Então a presença do Sarney com o Tancredo significa que eu tenho uma abertura segura, ou seja, eu não tenho um governo totalmente de oposição aos princípios da ditadura. É democrático, mas economicamente falando, não é de oposição à ditadura. Sacou? Eles vão disputar com quem? Vão disputar com o Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf vai ser o candidato do PDS, do Partido da Ditadura, que tinha como vice o Mário Andreasa. A vitória é do Tancredo Neves, né? Só que entre a vitória do Tancredo e a posse do Tancredo, o Tancredo falece, o Tancredo morre. Cara, absolutamente tristeza nacional, um horror, né? Uma comoção. Todo mundo que via no Tancredo a liberdade, né? A possibilidade de ser democrata, né? A possibilidade de votar para presidente. E, Vitor, por que o Tancredo Neves? Porque o Tancredo, né? Ele era um cara que foi do PSD, né? Lembra? Antes da ditadura. Ele era um cara do MDB, porque morreu, que tinha uma filha casada com um cara da UDN, que vai ser da Arena. Então a família do Tancredo, ela tá tão misturada na UDN como no PSD. Ou seja, ela tá tão no MDB como na Arena. Por isso ele tinha esse trânsito, né? Por isso o nome do Tancredo era um nome muito aceito. Entenderam? Tudo bem? Então o Tancredo é eleito, mas ele morre. E quem assume a presidência? José Sarney. Então o Sarney, né, que era a princípio vice, vai se tornar agora presidente da República. Tudo bem? José Sarney, governo José Sarney, no próximo vídeo, no que a gente chama de Nova República. Tá bom? Abraço, até mais.